Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan Antunes e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cooperação processual. Eu tenho um caso curioso para contar e depois vou conversar com o professor Sérgio Luauri e também com o professor Bruno Pegoraro para a gente tentar entender um pouco o que é e como funciona essa tal da cooperação processual. Bem, eu participei de uma audiência de justificação prévia uma vez, em que a parte autora havia requerido a realização de uma prova pericial. E aí, na audiência de justificação prévia, concordou-se com a antecipação da prova pericial. Então, foi feito um negócio jurídico processual com a concordância do réu para antecipação da prova pericial para aquele momento, porque era do interesse da parte autora e a parte ré não se opunha a isso. E aí o juiz determinou que as partes deveriam ratear os honorários periciais. Acontece que o artigo 95 do Código de Processo Civil, ele prevê que a prova, os honorários do perito, eles devem ser custeados pela parte que faz o requerimento da prova pericial, ou então que esses honorários devem ser rateados quando ambas as partes fizerem o requerimento, ou então quando o juiz determinar de ofício. Isso está bastante claro lá no artigo 95. A gente argumentou isso com o juiz lá por ocasião da audiência, e ele disse que determinava de toda forma o rateio dos honorários periciais com fundamento no artigo 6º do Código de Processo Civil, que é aquele que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, o que tem se chamado aí de princípio da cooperação. Meu amigo Sérgio, o que você acha de uma situação dessa? E existe princípio da cooperação? Como que funciona? Para que serve? Boa tarde. Boa tarde, Tiago Caverzão, boa tarde ao colega Bruno, amigo Bruno, melhor, boa tarde a quem está nos acompanhando aqui. Bom, eu para falar de cooperação é complicado. Antes do código entrar em vigor, nas discussões que tinha, eu falava que a cooperação em mãos erradas é a mesma coisa que dar droga para dependente químico. Sempre disse isso. E agora estou vendo na prática, né? Porque é muito lindo, muito maravilhoso falar as partes têm que cooperar para um bom resultado do processo, o juiz tem que cooperar com as partes com dever de esclarecimento, dever de auxílio, dever mútuo, enfim, toda aquela baboseira, e esquece que por trás da cooperação, que não é um princípio, ao meu modo de ver. Para mim, cooperação é um instituto para ampliar os poderes do juiz. E aí, alguma parcela da doutrina acaba dizendo que é comparticipação, né? O Jerry Nunes diz que é comparticipação, feito totalmente contraditório, mas a cooperação ela vem do processo socialista, especificamente do processo nazista, né? que é autoridade pura para aumentar os poderes do juiz, para os juízes poder conduzir o processo da melhor maneira possível de resultado justo, vamos dizer assim. E aí vem com esse discurso, né? A doutrina brasileira vem com esse discurso de que é de comparticipação, dever atrelado à boa-fé objetiva. Na verdade, a cooperação, dessa maneira que eles estão querendo dizer, de contraditório tudo, ela dá muito certo na arbitragem, né? Mas aí na arbitragem as partes têm que cooperar mesmo entre si, porque elas optaram em renunciar à jurisdição estatal para ir para a jurisdição privada. Então há que se ter cooperação entre as partes. Agora, na jurisdição estatal é nada mais, nada menos que aumentar poderes do juiz. E eu digo assim, por melhor intencionado que seja o juiz, veja, nesse teu caso que você está falando, o juiz, vejo que ele teve boa intenção, mas ele invadiu uma esfera privada das partes, em detrimento do réu, porque já que foi o autor que pediu, ele que arque com esse ônus de custear. E detalhe, um negócio jurídico que é uma manifestação de vontade entre as partes não demonstraram essa vontade,
e o juiz, por meio obrigatório, arbitrário, impôs isso daí. Isso é um efeito muito negativo da cooperação. Aliás, eu não consigo ver efeito positivo da cooperação. Enfim, é isso. Tá certo, obrigado, Serjão. Vou conversar agora com o Bruno, ver qual que é a opinião dele. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, professor Bruno. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem por aí? Tudo ótimo também. Você acompanhou a primeira parte da conversa e a gente gostaria de saber, então, da perspectiva de um magistrado. Para que serve a cooperação? Que diabo que é isso? Bom, a cooperação, fiquei um pouco assustado com a informação do Sérgio de que seria um instituto nazista, né? Não é bem isso. A cooperação é diálogo. É você tirar o juiz passivo para você ter um juiz ativo na solução do conflito, mas não um juiz que substitua as partes. Ok. O juiz invocar o princípio da cooperação para justificar a imposição de um ônus de arcar com o custo de uma prova a uma parte que não requereu, não é esse o objetivo do princípio da cooperação, definitivamente. Evidentemente, o juiz poderia ter usado lá do artigo 373, no parágrafo 1º, que traz a distribuição dinâmica das provas. Mas não é esse o caso. Quer dizer, pode ser que ele quisesse isso, mas ele fundamentou no lugar errado. Para mim é basicamente isso. Beleza, Tiagão? Obrigado. Beleza, Bruno. Grande abraço. Pessoal, como eu que contei a história, eu vou tomar a liberdade também de contar minha própria opinião sobre isso aí. Eu acho que o grande problema é que a gente tem uma compreensão assim, complicada sobre o que é princípio e para que serve princípio aqui no Brasil. E a maior parte das vezes a gente vê as pessoas achando que princípio é um super trunfo na mão do juiz. O juiz pode fazer o que ele quiser com base em princípio, porque a gente tende a acreditar de maneira, pelo que me parece completamente equivocada, que princípios e regras que estão previstos em um mesmo diploma legal têm uma relação de hierarquia, como se o princípio valesse mais. Isso, para mim, parece completamente equivocado. Então, assim, eu olho as normas fundamentais do processo civil inseridas ali no início do Código de Processo Civil e eu lembro do artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual existe uma presunção que me parece que é absoluta de vulnerabilidade de todo e qualquer consumidor em toda e qualquer relação de consumo. O que é diferente de hipossuficiência que precisa ser verificada caso a caso. Para mim, parece que o princípio da vulnerabilidade ali no Código de Defesa do Consumidor, ele está como chave de interpretação, como chave de compreensão do que vem depois, das prerrogativas que o Código entrega ao consumidor. Para mim, parece que é exatamente assim que o princípio da cooperação, ou que a previsão que seja da cooperação, está ali no início do Código de Processo Civil. Se a gente tiver dúvida de entender por que alguma coisa mudou no novo Código, no Código de 2015, em relação ao Código de 73, parece-me que esses primeiros artigos têm a intenção de ser uma chave de compreensão. É por conta da previsão de cooperação, então, que o Código fala tanto de autocomposição. É por conta da cooperação que o Código se permite, na regra do artigo 95, mudar o que vigia no Código de 1973, de que se o juiz determinava de ofício a produção da prova pericial, o autor deveria arcar sozinho com os ônus do perito. Como é uma prova que custa um pouco mais caro, o Código de 2015, ele, não sei se de maneira constitucional ou inconstitucional até, mas ele se permite determinar que as partes rateiem, e aí, dentro do próprio Código, parece que a gente vai entender por que isso acontece, olhando lá para as normas fundamentais, onde está inserido, inclusive, esse suposto dever aí de cooperação. Mas eu não acho que isso significa que as partes têm que ser amigas e nem que o juiz tem um super trunfo para fazer o que quiser. Me parece que o papo de hoje foi bem bacana, 3 opiniões aí um tanto quanto diferentes sobre o tema, de 3 profissionais que enxergam de perspectivas diferentes também. Queria agradecer a todo mundo que apareceu para ver o vídeo, convidar todo mundo a participar também, dando sua própria opinião e inclusive sugerindo pautas para que a gente possa se divertir junto aí e tudo mais. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.